Salve, povo da poesia, tudo bem com vocês? Estamos chegando hoje para lermos um conto para vocês, conto de Mauro Klafke, que a gente encontra no livro Apenas um Jogo, publicado pela editora Gazeta, e este é um dos livros que chegou até a gente recentemente, através do trabalho incansável da Tiaia. Mauro nos encaminhou o seu livro, a editora Gazeta nos encaminhou o livro do Mauro. E para hoje, a gente vai ler o conto Crônica de um Indisciplinado Amor. É um dos contos que está aqui neste livro e eu gostaria que você prestasse bem atenção. Os risos e as corridas frenéticas das crianças cessam de uma só vez, assim como é interrompida a alegria em pleno gozo, diante do cadáver deposto no pátio como um milagre, como um fardo inacreditável de torpor. Os alunos da escola permanecem a certa distância dos policiais desconhecidos, perfilados e portadores agora daquela carga espantosa, anestesiados porque nunca tinham visto um cadáver assim tão próximo como este que eles deixaram aí na frente do prédio abandonado junto ao passado para ser recuperado mais tarde, como disseram. O que se apresenta como delegado dirigiu-se à diretora. Como a senhora sabe, o colégio é o único prédio público neste povoado onde se pode deixar em custódia provisória este cadáver. Não interessa de quem seja e qual o motivo de sua morte. Não lhe cabe cogitar sobre isso. Explica, com poucos detalhes, que o mais lógico para eles, nas atuais circunstâncias, é deixar o cadáver em questão depositado na escola sob seus cuidados. Se tem uma sala desocupada? Não tem. Mas há de se dar um jeito. É uma questão de pouco tempo que outros policiais já o vêm buscar, esteja certa, liberando-a do encargo oficial, omitindo as razões da morte. Se foi crime? Não responde. Se haverá autópsia? Porque, se houver, o único lugar onde isso pode ser feito é ali. Não responde. Policiais não dão detalhes de suas práticas. Quando falam, é o estritamente necessário. Cabe aos demais aquecerem e não perguntar. Depois de retirar o pano que recobre o corpo, impulsionada pela curiosidade de ver o tamanho de sua tarefa, a diretora não reconhece nenhum morador do povoado nem da região próxima, abarcada pelo seu conhecimento. O rosto é formado por traços corretos, a cor sendo quase natural, pálida, mas menos do que é cabível esperar de um morto. Bonito, seria bonito em vida. Mas as virtudes ou os defeitos do temperamento e do caráter que teve como patrimônio pessoal não são legíveis no rosto. A testa é lisa e a boca cerrada sem exagero. A conclusão de todos é uma só. O moço foi bonito. Com exceção de 2 alunas da 6ª série que disseram para a professora de língua nacional, quando perguntadas com uma pontinha de malícia, não gostarem de tipos morenos como este, menos ainda quando se trata de alguém na condição de morto. Preferem rapazes loiros, inteiramente vivos, com inevitável mostra de interesse. Sobre as causas da morte, teceram hipóteses daí em diante, todas elas insatisfatórias, porque mesmo ainda não aprenderam a formatar hipóteses, mas vão aprender nas aulas de ciências, como garantiu o professor de iniciação científica. Nem sequer souberam se a morte resultou de um crime, de causa natural, ou se a morte não teve, como em inúmeros casos, motivação política, o que cada um pensa consigo, mesmo sem articular a indagação de modo público. Há uma certeza,
De qualquer forma, o morto deve ser guardado. Já é tarde para recuar. Se houvesse possibilidade disso, com todo zelo patriótico, como o delegado mesmo disse antes de sair. Isto é completamente ridículo, mas tal não pareceu à diretora que o cadáver devesse ser guardado com zelo patriótico, como qualquer outro procedimento pedagógico na escola. Os alunos e os professores foram se revezando na guarda do cadáver, como se alguém pudesse se interessar por um cadáver se não fosse com horror e escrúpulo. Este não alterou a feição, ademais nem exalou odor algum, como acontece com os cadáveres. O professor de ciências não encontra explicação científica, pelo que alguns alunos se frustraram. Afinal, a ciência deve ter explicação para tudo e para todas as circunstâncias da vida, especialmente as tão inusitadas. Os professores sempre devem ser confiáveis em seu supremo saber, e a ciência, como é apregoado pelos afoitos, deve ter respostas definitivas. Por causa do acordo celebrado entre alunos, professores e pais, o cadáver passou a ser responsabilidade de todos os que ensinam, de todos os que estudam e dos que não ensinam nem estudam e agradecem a Deus por isso, embora tenham inclinação inquestionável para a obediência. Durante as noites que se sucedem, sempre há alguém que se reveza na guarda. Que guardar? Basta manter a porta chaveada, mas fazem questão de cumprir a atribuição coletiva. Nas relações escolares subsequentes, as meninas se referem a ele sem repugnância, atribuindo uma simpatia inesperada e, aos poucos, o que sentem se torna algo maior, inconfessável. Os meninos concedem-lhe a condição de herói, depreendida de leituras de aventuras gregas ou de leituras clandestinas, mesmo estando morto. Nas aulas de ciências naturais, os alunos vão para a sala do almoxarifado, onde o puseram, retiram o pano branco que o recobre e examinam o cadáver desnudo, sem odor, envolto mesmo com um perfume de Marcela depois de seca. Com o tempo, todos se acostumaram com o corpo nu, como se tratasse de um móvel neutro. O professor sempre pede que tragam ratos sacrificados dentro de sacos plásticos para fazerem pequenas cirurgias e pesquisarem a anatomia das ratazanas e, por analogia, a de outros animais, pelo menos os mamíferos, apesar das restrições dos defensores dos animais e de todos os animais, ou os que acham que com estas práticas cruéis as crianças e os adolescentes possam se deprimir. Não sentem nenhum asco diante dos órgãos expostos do rato, pela repetição desse gesto e porque, sendo inábeis para incisões delicadas, os cortes com imperícia confundem os órgãos com sangue abundante. O possível horror é revestido com o sangue dessa operação. Galinhas sabem como é por dentro, porque a maioria deles já lidou com a manipulação de suas partes internas, especialmente o coração e o fígado, por sinal agradáveis ao paladar depois de cozidos ou fritos com sal. Todos os meninos já viram suas mães em ação diante de uma galinha, dividindo-a em pedaços. O professor nunca falou em trazer galinha porque seria a coisa mais descabida e comum do mundo. Por estas e por outras é que a nudez do cadáver escolar acabou por se tornar corriqueira para todos, embora nem por sonho se cogite de manipulação, e quem olha sempre espera que o peito inflado comece a subir e descer, sinal de que o pulmão esteja bombeando o ar outra vez,
e o coração volte à sua missão decisiva de enviar sangue para todas as partes do corpo. Mas o estado do cadáver é irreversível. O sexo, porque todos são curiosos diante da nudez, o sexo se restringe a um pequeno membro irrelevante e, claro, inoperante. Ninguém pergunta nada. Na escola não são dadas aulas de educação sexual para conter a curiosidade e saciar as perguntas reprimidas. A curiosidade e as indagações candentes ficam para os escaninhos e as entrelinhas da vida cotidiana, embora ninguém admita. Esta é a geração da ditadura. E assim como as pessoas se acostumam com móveis, comportamentos, comidas, sentimentos e palavras, em pouco tempo os alunos e os professores se acostumaram com o cadáver escolar que lhes cabe cuidar. Os pais não abandonam mais as tarefas agrícolas, o comércio de pequenas mercadorias, a confecção de tímidas peças de metal ou de couro e de outras tarefas da sobrevivência para chegarem à escola dos filhos, ansiosos e diligentes, como se mostraram nos primeiros dias em que fizeram a guarda, porque a presença do cadáver aí se tornou totalmente vulgar, sem causar mais espanto. O cadáver é apenas tema de conversas úmidas, espiadelas furtivas para verificar alguma alteração que nunca ocorreu, enquanto esperam ainda, mas sem angústia, que os tais policiais cheguem para os liberarem deste dever, que passou a fazer parte dos deveres rotineiros e não mais das atribuições sagradas. Nessa altura, já desconfiam que a polícia não virá jamais requisitar o cadáver patriótico, este que não tem identidade, cheiro, nome e que não terá o destino da corrupção dos demais cadáveres, pelo que é dado constatar. Ninguém mais contabiliza os dias que dura a presença dele na escola, nem dos dias que faltam para essa situação se modificar. Quem poderia saber? Nem mesmo notam a mudança lenta da sua cor, assumindo um tom esverdeado de fotografia antiga ou de estátua envelhecida, coberto com o pano branco que nunca mais é retirado de cima do corpo. Deslocaram-no um pouco mais para o lado, mais ainda sobre a mesa, que não teria outra função daí em diante que não servir como suporte dele. E foi assim que o cadáver foi esquecido como objeto de espanto e de amor, no que se tornou no exato dia em que foi trazido para a escola pela autoridade policial. Quando, enfim, aconteceram as mudanças políticas esperadas e as mudanças no comportamento social, ninguém mais se lembrou do episódio, nem de que o seu espectro continuava ali, como sempre esteve, embora esquecido. Crônica de um indisciplinado amor, este conto de Mauro Klafke, a gente encontra no livro Apenas um Jogo. Fiquem bem e até o nosso próximo encontro.